Fala, gente boa. Bom, uma pergunta que deve ter surgido, vários de vocês devem estar fazendo, e que, embora não seja o Galvão Bueno, não quer calar, é a seguinte: como que eram então essas pessoas que já viviam aqui antes de 1851? Essas cerca de 600 ou 700, enfim, essas centenas de pessoas que já viviam, esses joinvilenses antes de Joinville, vamos dizer assim. Bom, nos primórdios de Joinville, um dos moradores que chegaram a viver aqui durante um pouquíssimo tempo, durante um tempo bastante curto, foi um médico chamado Heinrich Köstling. Pois bem, uma vez ele chegou a relatar, fazendo um relato um diário, de como que foi, de como que foi como que foram os primeiros dias de Joinville. Então, existe um trecho desse diário do Dr. Kessling, que é o seguinte, a respeito dessas pessoas que já viviam aqui antes da fundação de Joinville. Gente boa, pacífica e moderada. Um pouco tagarela, um pouco indolente, um tanto marota, um tanto loroteira. Para quem não sabe, loroteira. Eita, é mentirosa, né? Mas de resto, gente pura e inocente como Adão, no paraíso, e muitas vezes também como ele trajada, ou seja, praticamente nus, praticamente nus, vamos dizer assim. Esse foi um breve relato, né, obviamente, na visão dele, de como que eram essas pessoas. Bom, na época que o Brasil foi uma monarquia, o que hoje são os estados brasileiros eram as províncias. Mas qual é a diferença de uma província, no tempo que o Brasil foi uma monarquia, para um estado hoje? Bom, a diferença, basicamente, é que ao invés de a população local eleger o seu governador, ele era nomeado pelo Dom Pedro II. E uma justificativa para isso, né, é de que ele não queria que o poder de cada província ficasse na mão dos grandes coronéis, dos manda-chuvas locais. E uma coisa que o Dom Pedro II sempre fazia era nomear pessoas que não tinham nada a ver com aquele local, com aquela província. Então os governadores, praticamente todos os governadores de Santa Catarina até 1889, foram pessoas de fora, de outras regiões do Brasil. Então, um desses governadores foi o Antero José Ferreira de Brito. Ele era gaúcho, ele era militar, mas para ser mais exato, marechal de campo, e ele governou Santa Catarina de 1840 até 1849, caso eu não esteja enganado. Isso foi um caso raro, porque geralmente um governador de província, o presidente de província, que seria equivalente hoje a governador, ele ficava no máximo um ano no cargo, né? Então ele foi uma grande exceção à regra. E era muito comum os governadores ou presidentes de província, como queiram, eles sempre na data de 1º de março, eles fazendo um discurso detalhando como que tinha sido o ano anterior, a sua gestão, quais as realizações que eles haviam feito. Então, em um discurso feito em 1º de março de 1845, o Antero José Ferreira de Brito, um trecho desse discurso, né, nessa data de 1º de março de 1845, foi o seguinte, né, em relação às terras, né, que futuramente seriam Joinville. Quanto à sua disposição, acham-se estendidas ao longo da projetada linha de defesa contra os bugres, os índios, no caso, né? E era onde eu tensionava formar colônia de nacionais, por serem as melhores terras para lavouras. Se com efeito forem povoadas, sairá o distrito de São Francisco da letargia em que se acha por falta de braços, e poderá em breve vir a ser o primeiro da província, onde há o melhor porto para grandes navios, sendo que na proximidade das terras de que falo, podem as futuras colônias ter vários portos. Eu até vou repetir um trecho aqui que eu acabei de ler. Né? Era onde eu tensionava formar uma colônia de nacionais. Ou seja, a Joinville já era planejada há muito tempo. E
Repetindo, a intenção era estabelecer brasileiros aqui na região, não europeus, brasileiros. E, repetindo, isso em 1845, vários anos antes, um bom tempo antes da fundação, da criação oficial de Joinville. Então é um trecho, esse trecho desse discurso que eu acabei de ler para vocês, é bem revelador e é bem curioso, obviamente. Mas, pessoal, vou ficando por aqui, perdão pelo vídeo um tanto longo, tá? E é aquela mesma coisa de sempre, né? Para entrar em contato comigo via Facebook, no meu perfil aparece uma foto da Rua das Palmeiras, ou via e-mail, Luciano Oliveira Borges, tudo junto, @gmail.com. Vou ficando por aqui, um abraço, obrigado pela companhia sempre valiosa de vocês. Até semana que vem e fui!